Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Serginho. Hoje nós vamos ter um bom dia, tudo bem, Júlia? Hoje nós vamos ter uma aula sobre progressão aritmética e um pouco de progressão geométrica, mas isso eu vou deixar para uma outra aula. Na verdade, o conteúdo é sobre sequências numéricas, né? O que são sequências numéricas ou sequências, né? Isso aí se utiliza muito, pessoal, para fazer concurso na área de lógica também, e em testes de psicologia para saber qual é o próximo elemento, né, seguindo uma determinada sequência. As sequências normalmente são lógicas, né, porque senão não haveria por que existir essas sequências. Mas na matemática, né, isso, claro, vocês podem olhar em vários sites, em livros, né, que existem inúmeras sequências, né? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo simples aqui, tá? Se eu tiver uma bolinha aqui, aí a próxima sequência seja 2 bolinhas e a próxima sequência seja 3 bolinhas, fica óbvio, né, que a próxima, eu estou fazendo, claro, um exemplo bem simples, seriam 4 bolinhas. Claro, aí não vai depender da posição que elas estão aqui. Se eu tiver, por exemplo, um triângulo, né, se eu tiver um triângulo assim, depois eu tiver um triângulo dessa forma, depois eu tiver um triângulo dessa forma aqui, né? E qual seria o próximo elemento, né? Claro que, por lógica, né, a pessoa que não tem um pouquinho de raciocínio vai perceber que nessa sequência aqui, né, de triângulos, faltaria mais um triângulo ali, né? Seria mais ou menos isso, tá? E, claro, inúmeras outras formas de representar, né, sequências. Vou mostrar para vocês como seria uma sequência aritmética. Por exemplo, 3, 7, 9, essa sequência aqui. Qual seria o próximo número, tá? Vamos supor que existem sequências finitas e sequências infinitas. Nesse caso aqui, como eu coloquei em parênteses, não botei pontinhos aqui, né? Essa sequência ela é finita, ela vai até ali. E ela é uma sequência aritmética, ou seja, a gente está sempre somando ou subtraindo alguma coisa, tá? Então, olha ali, ó. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, qual seria o próximo número? É óbvio que eu sei que vocês diriam, né, 11. Então, isso, pessoal, é uma progressão aritmética, tá? A gente representa a progressão aritmética pelos as duas primeiras letras, né? P de progressão e A de aritmética. Aqui, ó, uma progressão geométrica, como seria? Só vou dar um exemplo, a gente não vai falar hoje sobre progressão aritmética. Mas como seria, né, uma progressão geométrica? Ao invés de eu somar ou subtrair um determinado valor, eu multiplico, ó. E assim por diante. Quer dizer, quando eu coloco esses 3 pontinhos, significa que essa progressão ali, ela é infinita, né? Nesse caso ali, eu deixei ela finita. Só termina ali, né? E essa aqui não, essa aqui é infinita. E é uma progressão geométrica.
A diferença da progressão geométrica para a aritmética é que, na aritmética, eu somo um número, né, do antecessor ao sucessor. Eu somei 2 para chegar ao 5. Eu somei 2 para chegar ao 7 e assim por diante. Nesse caso aqui, eu multipliquei o 2 por 3. Nesse caso, a minha razão, isso aí, vocês precisam se ambientar nessa nomenclatura das sequências, né? A razão que faz com que essa sequência continue, ela é o 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, quanto é que é 18 vezes 3? 54. Tá? Então, essa seria, né, uma sequência geométrica. Mas a gente não vai falar hoje sobre as progressões geométricas. Nós vamos fazer uma progressão, vamos falar sobre as progressões aritméticas, tá? Então, eu vou apagar esse aqui e vou usar aquele ali como exemplo. Aquela sequência ali, ó, é uma progressão aritmética e o valor que eu vou do antecessor ao sucessor, esse aqui chamado de antecessor, e esse aqui é chamado de sucessor. Tá? Esse ali, antecessor, e esse aqui, antecessor. Tá? Esse número faz com que o 3 passe para o elemento seguinte, ali, ó, é chamado de razão. Nesse caso, a razão é 2. Então, aqui é chamado de, vou usar uma outra cor aqui, para destacar, aqui é chamado de razão. Tá? Vou botar aqui também escrito progressão aritmética. PA, tá? Progressão aritmética. Sempre somando, no caso, um valor qualquer. Vocês notem que se a razão ela for positiva, tá? Nesse caso que ela é positiva, essa progressão vai ser sempre crescente. Crescente. Porque está crescendo, né? Os números, ó, da esquerda para a direita está crescendo. Então, é uma progressão aritmética crescente, se a minha razão for positiva, tá? Então, se ela for positiva. Se ela for negativa, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de PA. Tá pegando aí? Tá. Um exemplo de PA, vamos botar aqui, ó, 100, 98, 96, 96. Qual é o próximo número depois desse? Se vocês já estão percebendo, o que está acontecendo aí com essa progressão? Ela, ao invés de estar aumentando, ela está diminuindo. Então, a minha razão, ela é negativa. Então, aqui vai dar 94 e assim por diante. Essa é uma progressão decrescente, tá? Decrescente. Senhor, Oi. não seria uma regressão? Regressão? Regressão é tu... Regressão é tu voltar ao teu passado lá. Não sei. Mas não seria o contrário de progressão? Tu tá progredindo, tu tá regredindo.
Não, é uma progressão crescente, né? Ó, é uma progressão aritmética crescente ou uma progressão aritmética decrescente. Nesse caso aqui, a razão que faz com que essa sequência continue, né? Ó, daqui para cá, como é que eu faço para achar uma razão? A razão ela é representada pela letra R, minúsculo, tá? Eu sempre pego o sucessor e diminuo do antecessor. Antecessor. Tá? Como é que eu vou achar a razão aqui? Que nem eu achei aqui. Claro que aqui eu fiz sem precisar usar a fórmula, mas para fazer o desafio que eu coloquei para vocês, vocês têm que saber como funciona a razão. Esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse. Sempre tem que dar o mesmo valor. Tá? Então, 94 menos 96. Qual é a razão? Alguém sabe me dizer aí? Seria 2 negativo. Exatamente isso, Gabriel Lucas. Menos 2. Essa é a razão que faz com que essa sequência aí ela continue, tá bom? Outras coisas que fazem parte da nomenclatura das progressões aritméticas e também das geométricas, mas como eu estou falando das aritméticas, é os termos, tá? Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, esse é o terceiro, e assim por diante, até chegar ao último termo que a gente representa, né? Se a gente não sabe qual é esse termo, se a gente está querendo descobrir ele, que é o AN. Então, olha lá, vou colocar aqui, ó. Vamos usar uma outra cor aqui. Ó, AN. A com N do ladinho, tá? Esse aqui é chamado de último termo. Último termo. O primeiro termo a gente usa, ó, A1, tá? Primeiro termo da sequência. Tá? Então, já estamos aprendendo as nomenclaturas. Último termo, AN. Primeiro termo, A1. E o segundo termo, A2, e assim por diante, A3, A4. E a quantidade de termos é o N. N. Quantidade de termos. Quantidade de termos. Tá? Então, se eu tiver 20 termos numa sequência, o N é 20. Se eu tiver 50 termos numa sequência, o N é 50. Se eu tiver 1.523 termos numa sequência, o meu N vai ser 1.523. Eu quero saber quem é o meu milionésimo, né, do 131º termo. Saber qual é esse valor aí. Eu vou ter que procurar usar a minha equação, que eu vou mostrar para vocês, que é chamada de termo geral, aonde tem essas personalidades aí, tem essas figuras aí, né? Essas representações ali para vocês descobrirem quem é a incógnita. Pessoal, se vocês notarem bem, a matemática é sempre assim, né? Sempre tem um que tu não sabe, um valor que tu não sabe, e tu quer descobrir, entenderam? Então, é mais ou menos assim. Então, se eu te dou o último termo, provavelmente eu vou querer saber quem é o primeiro termo. Ah, mas se eu te dou o último termo e o primeiro, e te dou a razão, vai querer descobrir a quantidade de termos. Tudo vai depender do enunciado. Mas na matemática, pessoal, não existe mágica. Existe uma incógnita que tu quer descobrir. As outras informações, eles são obrigados a dar um enunciado, entenderam? Vocês são obrigados a descobrir que está dentro do enunciado. Na matemática sempre vai ser assim, ou na progressão, ou nas equações exponenciais,
nas logarítmicas, nas quadráticas, na função afim, depois as trigonométricas o ano que vem, e também na geometria, sempre vai ser assim. Eu te dou informações e tu vai ter apenas uma incógnita para descobrir. Entenderam isso? A outra coisa que eu falei foi o R, né? Já coloquei aqui para vocês verem, né? Que é a razão. Vou botar um nome aqui, ó. Razão. Esse é o nome que faz com que a sequência continue. A razão. Como é que se descobre ela? Eu pego o sucessor e diminuo do antecessor. Nesse caso, 11 menos 9 vai dar 2, 9 menos 7 vai dar 2, 7 menos 5 também 2, 5 menos 3 vai dar 2. Eu posso encontrar a razão em qualquer parte da sequência, sempre diminuindo o antecessor do sucessor. Entenderam bem isso? Agora eu vou mostrar o termo geral de uma sequência. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá? Essa é a fórmula para se descobrir qualquer termo de uma progressão aritmética. Posso descobrir o último termo, posso descobrir o primeiro termo, posso descobrir a quantidade de termos e posso descobrir a razão, caso não tenha no enunciado a razão. Tá? Essa seria a fórmula do termo geral. Só para vocês terem uma ideia, faz de conta que eu não sei que é 11. Tá? Faz de conta que eu não sei que é 11. Quantos termos tem aí, pessoal? Um, 2, 3, 4, 5 termos, tá? Vamos usar aquela fórmula ali. Ó. Eu tenho 5 termos e eu quero descobrir quem é o meu 11º termo. Eu sei o meu primeiro termo. O meu primeiro termo é 3. Sei também a razão, porque eu diminuí 5 de 3 e deu 2. Então, eu tenho o meu primeiro termo, tenho a razão e tenho a quantidade de termos, que é 5. Pronto, eu consigo descobrir o número 11. Vocês podem estar perguntando aí, mas, professor, eu posso fazer somando, até conseguir achar o último valor? Eu também concordo com vocês. Se nas questões de vestibular tivessem 5 elementos só, né? 5 termos só, eu também faria da mesma forma, sempre somando 2. Mas, pessoal, não pensem, às vezes são 1.500 termos. Tu imagina vocês levarem para fazer uma prova de vestibular, Enem ou concurso público, vocês levarem o tempo que vocês vão levar para somar um por um até chegar ao valor. Então, o primeiro termo é 3. Mais quantidade de termos é 5. Tiro 1, dá 4. Vezes a razão, que é 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Entenderam? Claro, eu estou fazendo isso com uma progressãozinha simples, né? Mas vocês vão fazer aqueles cálculos lá que eu deixei para vocês fazerem, né, lá no Classroom. Vocês vão notar que não é tão simples assim, né? Qual a fórmula que eu uso para encontrar a soma de todos os termos da progressão aritmética? É assim a fórmula. Vou colocar aqui. SN. SN significa a soma dos N termos de uma progressão aritmética é igual. Olha lá, abre parênteses. Eu somo o primeiro com o último. O primeiro termo com o último. Divido por 2 e multiplico pela quantidade de termos.
Entenderam isso? Olha lá, eu pego o primeiro, somo com o último, divido por 2 e multiplico pela quantidade de termos. E aí eu acho a soma de todos os termos. Olha lá, 3 mais 5. Quanto é que é 3 mais 5? Alguém me responde aí. Gabriel, Júlia, João, Nicolas, Caroline, Aline. Quanto é 3 É mais 8. 5? Muito bem, Luigi. E, não, a Júlia falou. 8 mais 7. Eu. Aline, quanto é que é 8 mais 7, Aline? 8 mais 7. 15. 15 mais 9. 24, né? E 24 mais 11. 35. Muito bem, Aline. Agora, Aline, e o resto do pessoal, né? Vamos descobrir, né? Esse valor 35 aí, mas utilizando a fórmula. É claro que nós estamos usando poucos elementos ali, né? Mas lá nas questões que eu coloquei, não. Vocês vão ter que trabalhar mais. Então, vamos lá. Soma dos n termos. Tem que dar 35. Vamos ver. Primeiro termo, olha lá, 3. Tá? Somo com o último. 3 mais 11. Quanto é que dá 3 mais 11? 14, né? 14 dividido por 2. 14 dividido por 2. 7. 7. E 7 vezes a quantidade de termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é que dá 7 vezes 5? 35. Que é a soma de todos os termos. Essa é a aula de hoje, pessoal. E aí vocês podem fazer os exercícios lá que vocês vão encontrar. São 3 fórmulas, tá? Uma é essa aqui, ó. Para achar razão, é sempre o sucessor menos o antecessor. A segunda fórmula, termo geral. O último termo é igual ao primeiro, mais a quantidade de termos menos 1, vezes a razão. Eu coloquei as fórmulas lá no Class 1 também. Para achar a soma dos n termos, eu pego o primeiro termo, somo com o último, multiplico pela quantidade de termos e divido por 2. Tá bom, pessoal? Um abraço do mestre dos magos. Tchau, pessoal.